sobre a ressurreição de Lázaro, na qual o Senhor falou no meu coração esse texto, porque é bastante interessante. Outrora, quando estava o nosso irmão Lázaro, aquele mesmo Lázaro que tinha uma intimidade tremenda com o nosso irmão Jesus, porque já havia levado um jovem, já havia mostrado a sua fé perante o Senhor, e o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus amava não somente a Lázaro, mas como toda a sua família, como a sua irmã Marta e Maria. Mas aqui entra a parte interessante, quando o nosso Senhor Jesus não estava mais com eles, quando o nosso Senhor Jesus estava à beira do Rio Jordão, a ministrar com os seus discípulos, a ensinar os seus discípulos, e por ocasião, o Senhor, o nosso mestre, ensinava e falava: ora, há chegado um dia que o Filho de Deus não estará mais convosco, é chegado o dia que o Filho de Deus vai ficar 3 dias no coração da terra, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir. Quando o nosso mestre falava, muitos não entendiam, mas o nosso mestre já estava falando, e de repente, quando ele está ministrando com aqueles discípulos, quando ele está ensinando aqueles discípulos, um homem chega para o mestre, e juntamente com aquele discípulo diz: mestre, olha, Lázaro, a quem tu tanto amas, está enfermo. Lázaro, a quem tu tanto amas, está enfermo. Porém, aqui eu já aprendo uma coisa dessa história. O mestre falou: calma aí, avisa que eu vou lá. Mas essa enfermidade aí não é para a morte dele. Essa enfermidade aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. O mestre falou: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aqui, se nós abrimos um parênteses, quantos irmãos tem por aí, quantas pessoas tem por aí que necessitam de uma oração tua? Por quê? Porque necessitam que o nome do nosso Deus seja glorificado. E para que isso aconteça, você tem que ter atitude na tua vida. Você tem que ter atitude de chegar no hospital e falar: enfermo, seja curado no nome de Jesus. Você chegar por aí, em lugares de pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, falar: seja liberto em nome de Jesus. Por quê? Porque você tem poder. Você tem poder, porque o Senhor falou que os milagres que Ele fez, você vai fazer muito mais do que Ele fez. E aqui nós entendemos também, estava o nosso mestre falar com os seus discípulos, e a Bíblia diz claramente que Ele falou assim: eu já vou lá, mas primeiramente eu estou ensinando. Primeiramente, o nosso mestre não tirou o foco daquilo com que ele estava fazendo. Primeiramente, o nosso mestre não tirou o foco daquilo que estava como visão daquele momento dele. Ele não perdeu a sua visão. Ele estava ensinando os seus discípulos, estava sabendo que aquele povo onde ele estava também havia necessidade de receber a palavra de Deus. E quando esse mestre está falando, nós vamos ler aí, eu quero que você acompanhe comigo dentro da sua Bíblia Sagrada, a partir do verso número 4. No mesmo capítulo, para que nós possamos entender nessa noite a palavra do nosso mestre. Versículo 4 do capítulo 11, que diz assim, amém? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias onde estava. Jesus, quando ele soube da notícia que o seu amigo, que ele tanto amava, como os demais, estava doente, a Bíblia diz que Jesus estava em um lugar, e naquele lugar onde ele estava, ele permaneceu 2 dias antes de sair para encontrar Lázaro. Aqui nós entendemos uma coisa bastante interessante. 2 dias naquele lugar, para o nosso mestre, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor havia enviado. Mas para aquelas 2 irmãs, bateu o desespero. Por quê? Porque aquele homem que curava, aquele homem que libertava, aquele homem que onde tocava, onde havia morte, ele transformava em vida, havia 2 dias distante. Para o homem não compreende as coisas de Deus. Nós não compreendemos as coisas de Deus. Muitas vezes o Senhor fala alguma coisa conosco que nós não entendemos, mas muitas vezes você não tem que entender, você tem que aceitar, porque quando o Senhor fala na tua vida, pode ter certeza, porque Ele vela para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele te falou. E o nosso irmão Lázaro está doente. Jesus demora 2 dias ali, o desespero daquela irmã, daquelas 2 irmãs, começa a bater a porta. Imagine só o inimigo soprando no ouvido: olha, o mestre te abandonou, o mestre esqueceu, o mestre não fez caso da causa do seu amigo, porque ele não veio.
porque ele não está aqui, mas Deus havia mostrado ao Senhor Jesus, e o nosso mestre estava com um propósito no seu coração, porque ele estava ali para que o nome de Deus fosse glorificado. Ei, Deus te coloca numa situação. Ei, não saia da situação com o seu eu, com o seu ego, mas saia com a situação crendo que foi Deus que te colocou ali para que o nome dele fosse e seja glorificado. Ei, talvez você esteja passando por uma dificuldade na tua casa, talvez você esteja passando por uma dificuldade no teu serviço, ou por uma dificuldade de pessoas que você nem conhece, mas se levantam contra você. Ei, pode ter certeza de uma coisa: Deus ele vai te dar a vitória. Sabe por causa de quê? Porque você é filho dele. Porque assim como o Senhor amava a Lázaro, como o Senhor amava as suas irmãs, ele também te ama. E é o tempo certo que vai te dar a tua vitória. Pode ter certeza. Nós temos que fazer simplesmente a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós nos colocamos como instrumento de Deus, Ele nos usa. O Senhor ele fala: basta só que nós abrimos a nossa boca, porque Ele que nos enche. Ei, na tua casa talvez seja difícil falar uma palavra de Deus com uma pessoa que você tem intimidade, mas é necessário que Deus ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você tenha atitude. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes nós murmuramos e falamos: Senhor, por que não acontece? Senhor, por que hoje eu não estou vendo milagre na minha vida, Senhor? Sabe por causa de quê? Porque Deus quer usar você. Muito é necessário que muitas vezes nós temos amigo próximo e íntimo, porque é necessário e é bom nós termos amigos, mas é necessário também você saber que você e Deus é a maioria, em qualquer área, em qualquer negócio que você esteja, você e Deus é sempre maioria. Sabe por causa de quê? Porque há dias que nós estamos bem, há dias que todas as pessoas nos acompanham, mas é um momento na nossa vida que nós passamos pelo vale, e quando nós passamos pelo vale, há só um que é conosco, é o nosso amigo fiel, que é Jesus. Sabe por causa de quê? Porque quando você está no vale, aqueles amigos de hoje, aqueles amigos que são homens, eles te abandonam, eles esquecem de você, porque ele não quer passar no vale com você. Então, amigo de verdade é como o Senhor Jesus, é você passar na alegria, é você fazer um churrasco na sua casa, eles estão, mas quando você está ali na miséria, eles também estão com você. É quando vocês não têm nada, o amigo está do teu lado. E esse amigo é o Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre ao teu lado, não importa a situação que você esteja, não importa o momento que você esteja vivendo, mas o Senhor Jesus ele está sempre do teu lado. Pode ter certeza. Aquelas duas irmãs estão desesperadas, 2 dias, mas o mestre estava no propósito dele, o mestre está fazendo a obra, e ele já sabia em si. Olha só que interessante continuação dessa história. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias para ir no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes, pois, os discípulos: mestre, agora os judeus procuram apedrejar e voltas para lá? Aí nos encontramos outro texto bastante interessante que nós colocarmos e aplicarmos, nós vamos entender muitas coisas no dia de hoje. Jesus falou para os seus discípulos: vamos nós para a Judéia, vamos nós lá agora para a terra onde está o nosso amigo Lázaro, para a terra onde está aquele na qual eu amo, onde está aquelas pessoas na qual eu tive compaixão, muitas vezes tenho ainda um amor tremendo, mas porém olha o que os seus discípulos falam: Senhor, como pode? Aquele povo lá, ele procura você, ele quer tacar pedra em você, aquele povo quer te matar. Ei, se Jesus parasse para ouvir os seus discípulos, ele não ia aonde Lázaro estava. Se Jesus parasse para ouvir aquelas pessoas falar assim: ó, aquelas pessoas querem tacar pedra em você, aquela pessoa quer te apedrejar. Ei, o que eu quero dizer com isso? Se você parar para ouvir aquilo que o inimigo fala no teu ouvido, você não vai avante, você não vai a lugar nenhum. Mas se você apenas atentar para a voz do Senhor, você vai alcançar vitória na tua vida, você vai alcançar vitória na tua casa, você vai alcançar vitória no teu ministério. Jesus olhou apenas para Deus, ele sabia que quem estava com ele é maior, garantiria a vitória, porque ele era tremendo, ele era eterno, ele era onipotente. E como continuação, Jesus rindo, ele falou: não, aquele povo eu amo, é meu amigo, é aquele que eu posso contar, aquele que quando eu choro, ele chora comigo, aquele que quando eu sorrio, ele sorri comigo, é meu amigo. Ele não se importou se aquelas pessoas que iam apedrejar, não se importou que as pessoas iam tacar pedra nele. Ei, é necessário muitas vezes que você não se importe que as pessoas vão tacar pedra no teu ministério,
Que você não se importe, que as pessoas vão tacar pedra na tua vida. Sabe por causa de quê? Que quanto mais tacam pedra na tua vida, quanto mais tacam pedra em você, mais você cresce. Quanto mais tacam pedra na tua vida, mais escadas são construídos para você crescer e você olhar avante. E todos aqueles que muitas vezes te olharam assim, de cima para baixo, terão que olhar você de baixo para cima. Porque Deus está na tua vida. Deus ele consegue fazer isso com você, porque é Ele que te dá a vitória, é Deus que te garante. Aleluia! E se você aplicar em todas as áreas da tua vida, você vai ser vitorioso. Sabe por causa de quê? Se eu olhar para um homem e ver, não, o homem ele me garante, o homem vai fazer que eu chegue a um quadro elevado na minha vida, que eu chegue a um cargo muito elevado na minha empresa ou no meu trabalho. O homem é porque eu confio no homem, mas muitas vezes esse mesmo homem que te coloca de pé é ele que te humilha. Mas Deus não. Pode ter certeza, Ele te coloca para cima para você ficar lá. Mas sabe para cá de quê? Para você que o nome dele seja glorificado. Você só sai de lá no momento que você deixar o seu ego falar mais do que você, no momento que você deixar o teu eu falar mais do que você. Aí você sai por causa de quê? Porque você vai deixar o brilho do Espírito Santo cair. Mas o brilho do Espírito Santo tem que estar em você. Porque quando o brilho do Espírito Santo está dentro de você, o inimigo tem que bater em retirada. As pessoas já no teu olhar, já veem, não, aí já é um homem de Deus, aí já é uma mulher de Deus. Já ali estava o mestre, a caminhada, de repente ele fala para o seu discípulo, olha, o dia tem 12 horas, a noite também. Mas se nós andarmos pelo dia, nós vamos ter a luz. Mas porém, se nós andarmos à noite, nós não vamos ter a luz. Então vamos agora, porque já é a luz. Vamos ao nosso amigo. Vamos àquele a quem eu amo. E partindo Jesus dali, aí nós encontramos no versículo seguinte, o versículo 9. Respondeu Jesus, não são 12 da hora do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Isso dizia porque ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus ele falou para os seus discípulos não entenderam o que Jesus falou. Nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. E aí o versículo seguinte, os discípulos viram para Jesus falando, mestre, mas como é que nós vamos lá correr risco? Podemos morrer lá apenas para acordar Lázaro. Mas Jesus está falando da morte de Lázaro. Aí nós entendemos outra coisa bastante interessante. Quando ninguém sabia, quando ninguém sabe da tua história, quando ninguém sabe do que acontece na tua vida, Jesus ele sabe. Quando você parece que você pode esconder de tudo e de todos, mas o mestre não você pode esconder. Ele conhece a tua vida, ele conhece aonde você coloca a planta do pé, aonde que é escuro, ele conhece quando você muitas vezes entra no teu quarto, ninguém te vê, você vai para o cantinho ou vai para debaixo da tua cama orar, falar com ele sabe que você está lá, ele sabe o lugar que você muitas vezes pensa que pode até esconder dele, mas não há nada de oculto para que o nosso mestre não possa ver, não há nada que nós possamos transformar em escuridão, porque o nosso mestre não vê. Porque o nosso mestre vê tudo. Então o que eu quero dizer com isso? Talvez a tua dor, a tua dificuldade, a tua angústia, que você parece que você olha para um lado não tem ninguém, você olha para o outro não tem ninguém, parece que os teus irmãos, o teu esposo, a tua família te abandonou. Ei, Jesus ele não te abandonou. Jesus ele sabe da tua história, Jesus ele sabe do teu problema, Jesus ele sabe da tua dificuldade, e no momento certo ele vai te dar a vitória. No momento certo ele vai te dar aquilo que você anseia, aquilo que você tanto almeja. E Jesus ainda está falando para os discípulos, no verso de número 12, disse depois o discípulo, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, estava falando a respeito da morte de Lázaro, mas eles suponham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possas crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrer com ele? Tomé, nós já conhecemos a história de Tomé em Fio, era incrédulo. Aqui ainda ele está demonstrando, vamos nós lá para morrer com ele? Sempre tem um que vai contra você.
Não importa em qual área você esteja, não importa onde ou como você esteja vivendo, sempre haverá um que vai levantar para que você não prossiga a tua caminhada. Sempre vai levantar um para que você venha olhar para trás. Sempre vai levantar um para apontar e falar mal de você, para falar mal da tua história, da tua vida. Ei, mas quem te garante a vitória é Jesus de Nazaré. Quem te garante a vitória é Jesus Cristo. Então continue marchando com Ele, que você vai conseguir a tua vitória. Para adiantar, meu irmão de Jesus, para não tomar muito tempo dos irmãos, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus agora chega naquele lugar, aquelas 2 mulheres perante o nosso mestre, para mestre, agora já está. Jesus está morto há 4 dias. Jesus está morto, perdão, Lázaro está morto há 4 dias. Aleluia. Aí entra a mensagem na qual o Senhor falou no meu coração. Lázaro já estava há 4 dias naquela sepultura. Aquelas 2 mulheres, imagine você, teu irmão, de repente perdeu o seu irmão, perder aquele que você mais ama, mas de repente aquele homem no qual você confiava, ficou há 4 dias para chegar no momento mais difícil da tua vida. Imagine a dor, você perder o teu irmão, mas aquele outro irmão apenas chegar 4 dias depois da perda do teu irmão. Aquelas mulheres agora estão chorando, aquelas mulheres estão doendo. A dor é grande, porque a dor que nós sentimos de enfermidade é grande, mas a dor de perder alguém mais próximo é maior ainda. A dor de perder um ente querido, a dor de perder aquele que nós amamos é grande. E ali estava o nosso mestre, ali estavam aquelas mulheres confiadas, aquelas mulheres viram Jesus fazer milagres, viram Jesus operar grandes milagres. Porém Lázaro já estava 4 dias naquela sepultura. E não é a sepultura igual hoje. A sepultura era diferente. É como se fosse uma caverna, e aquela ali o corpo era jogado dentro, e passava uma pedra e fechava aquele lugar. Ele já estava 4 dias morto quando o nosso mestre, o nosso Jesus chegou. E se você observar o primeiro dia, quando uma pessoa morre, o que mais tem é a dor. O primeiro dia de uma morte, o que nós mais sentimos é a dor. A dor que está no nosso coração. Por quê? Porque a dor da perda. Se você perder um objeto da tua casa, um objeto seu, você pode ficar triste, mas não tem dor tamanha como perder alguém que você ama. E ali estava a dor daquelas irmãs que estava doendo. Ei, o que o Senhor falou comigo nessa noite, eu não sei qual é o lado da tua história. Eu não sei porque eu não sou Deus, mas você sabe qual é o lado da tua vida. Você sabe qual é a dificuldade que está sepultada. Qual é o teu sonho, qual é o teu projeto que está dentro de uma sepultura. Já passou um dia, está doendo. Já passou um dia, aquele sonho ficou lá, e você não está vendo de realizar. Está doendo na tua vida. Aí de repente, de um dia para o outro, passa outro dia. E no outro dia o que acontece mais? Por aí, e que nós mais observamos, é a lembrança. Porque você começa a lembrar, começa a vir na tua mente: olha, meu irmão era assim, meu irmão era belo, meu irmão fazia isso. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você vai ver, vai trazer a você a lembrança. A lembrança de quê? Daquilo, dos momentos felizes, dos momentos difíceis, dos momentos angustiantes, mas é a lembrança. E a lembrança, muitas vezes, ela nos faz ver uma coisa interessante. Vemos que nós, muitas vezes, não somos nada perante aquele que tem tudo. Que nós, muitas vezes, não temos nada perante aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Segundo dia, Lázaro está morto. Terceiro dia, esse aí é o mais difícil. Por quê? Porque aí vem a saudade. E a saudade é uma coisa que nós não podemos controlar dentro da gente. Aleluia. Se você tem alguém da tua família que está distante, que está morando em outra cidade, o que acontece? Vem a saudade. E a saudade é uma coisa que nós não podemos controlar. Mas se você pegar essa saudade que você tem e de repente colocar essa saudade em momentos felizes, essa saudade muitas vezes ela vai passar. Ei, Deus te prometeu alguma coisa na tua vida.
O inimigo falou que ele sepultou. O inimigo falou que ele colocou dentro de uma cova, que ele colocou os teus projetos, os teus sonhos dentro de uma cova, dentro de um lugar onde você não vai poder mais pegar, dentro de um lugar onde você não vai poder mais resgatar. Ei, ali veio o que? A dor do primeiro dia, veio a lembrança do segundo, veio muitas vezes ali a saudade do terceiro dia, e quando chegou no quarto dia, porque a partir do quarto dia em diante, nós observamos muitas vezes que começa a vir o que? Começa o começo do esquecimento. A partir do quarto dia, ainda ali no quarto dia em diante, você vai ter o esquecimento. Mas o esquecimento não é para sempre. Você tem o esquecimento, mas o momento vai te fazer lembrar. Mas ali já começa o esquecimento. Ei, talvez eu quero dizer para você nessa noite: se Deus te prometeu, se os teus projetos que Deus falou com você, se aquilo que o Senhor falou, não, você vai receber isso, isso, isso. O inimigo falou, não, você não vai receber porque você não tem, porque você não pode, porque você não é. Deus nessa noite está falando que pode passar o primeiro dia, pode vir a dor, pode passar o segundo dia, as lembranças podem vir na tua mente, pode passar o terceiro dia e começar a saudade. No quarto você pode até começar a esquecer, mas no quarto dia ele chega perante a você e fala: Lázaro, sai para fora, porque eu vou trazer vida. Ele sai aí, o Senhor Jesus chega para você e fala: ó, eu estou trazendo, eu estou ressuscitando nesse momento os teus sonhos. Eu estou restituindo aquilo que o inimigo falou que você tinha perdido. Eu estou trazendo de volta aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Eu estou trazendo de volta aquilo que o inimigo falou que não tem mais jeito. Mas eu cheguei na tua vida, eu cheguei na tua história. E a partir de hoje você vai receber. A partir de hoje você vai ter. A partir de hoje eu vou mudar a tua história e a tua vida. Jesus chegou. A sepultura estava fechada, a pedra estava no caminho. Jesus perante aquela pedra, de repente Jesus falou: não, meus discípulos vão lá, rola aquela pedra. Jesus chega perante aquela pedra e de repente ele fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai com vida. Aleluia. 4 dias, em meio ao esquecimento, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à prova. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se ainda que a tribulação, ainda que a angústia, ainda que a prova ela vem te assolar, existe um Deus no céu que a letra do papel ele não pode escrever. Há um Deus no céu que nós não podemos imaginar, que quando ele se coloca de pé no trono dele, aí o diabo tem que bater em retirada, aí as dificuldades vão passar, aí a dor vai passar, aí o Senhor Jesus vai entrar na tua vida e vai te dar vitória, aquilo que você almeja. Aí ele vai te dar aquilo que você te prometeu, aquilo que ele falou, não, aí acabou. Jesus falou: não, eu estou chegando hoje para te dar uma nova vida. Eu estou chegando na tua vida hoje para te dar uma nova história, porque eu posso fazer o milagre acontecer, porque eu posso fazer o impossível acontecer. E aquilo que o inimigo falou que roubou, o Senhor vai restituir hoje na tua vida. Se o inimigo falou que tirou da tua casa, o Senhor ele vai te dar em dobro. Se o inimigo falou que tirou da tua vida financeira, o Senhor vai te restituir na tua vida, porque ele pode entrar onde o homem não pode entrar. Ele morreu, ele ficou 3 dias morto, mas ele foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, e ele nos tem a chave para conosco. Ei, ainda que você venha morrer espiritualmente, ainda que você venha morrer na tua vida sentimental, o Senhor Jesus ele pode ressuscitar na tua vida. O Senhor Jesus ele pode te trazer de volta. O Espírito Santo de Deus ele quer que você tenha uma intimidade mais profunda com Ele. O Espírito Santo de Deus quer te colocar numa intimidade mais profunda com Ele. Aleluia! Não pense que o inimigo ele pode te matar completamente, porque ele não pode. Ei, Satanás ele é astuto. Satanás ele é esperto. Satanás ele tem conteúdo dentro da Bíblia Sagrada. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele foi morto, mas ele está com a chave da vitória. Ele está com a chave do inferno na mão dele. Então ele diz para você: não tema, porque eu sou contigo. Não te espante, não te assuste, porque eu te coloco de pé. Eu é que te ajudo, eu é que te sustento. E esse Deus está aqui hoje para te dar vitória. Esse Deus está aqui hoje para colocar os teus pensamentos, os teus projetos nele, para que você venha ver e enxergar que você é muito mais daquilo que o inimigo falou que você é. Você é muito mais daquilo que o inimigo falou que você é. Mas é para isso que você tem que crer.
Para isso você tem que ir na palavra do Senhor, porque tudo que foi pregado, tudo que foi falado aqui nessa noite, muitas vezes nós entramos no ouvido e saímos do outro, e ainda nós perguntamos: Senhor, por que eu não recebo a vitória? Senhor, por que na minha vida não tem isso, não tem aquilo? E muitas vezes o Senhor fala: é necessário que vocês ouvem a minha palavra e atentem, porque é aquilo que eu falo, porque nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu te peço para te colocar de pé junto comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo número 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E ainda que você pense que os teus sonhos, os teus projetos morreu, Jesus está trazendo vida nos teus sonhos, nos teus projetos. Jesus está ressuscitando a tua história. Ele está restituindo aquilo que o inimigo tentou tirar de você, mas ele não conseguiu, porque há poder no nome de Jesus. E tudo aquilo que é teu e ninguém pode tomar. Ei, Deus deu um filho para você cuidar, esse filho é teu, o inimigo não vai roubar de você. Deus te deu uma casa para você cuidar, essa casa é sua, o inimigo não vai roubar de você. Deus te colocou em um trabalho onde você almeja o teu coração, o inimigo não vai roubar de você. Por quê? Porque você é amado dele, e como amado dele, não importa onde que ele esteja, não importa o momento, não importa quanto que ele demore para chegar, mas quando ele chegar, a vitória é sua no nome de Jesus. Quando ele chegar, aquilo que é impossível se torna possível, aquilo que era escuro se torna luz, aquilo que era embolado se torna de repente e muito limpo e liberto, porque Jesus ele faz assim. Jesus opera na nossa vida para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, em qualquer área da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. É verdade. Se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus, ele colocou no teu coração o desejo de vir aqui nessa noite. É verdade. E se você está aqui, não é em vão, porque o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Aleluia. Que ele vai mudar a tua história, que ele vai mudar a tua vida, que ele vai fazer o impossível acontecer, e você vai ter que ver. Você vai ter que contemplar o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Feche os olhos comigo aqui.